Capítulo 5 – O choque entre sistema e antissistema. Tópicos do capítulo: a paixão almejada, por quê? Uma conta a pagar à justiça do Pai. O regresso do ser a Deus. A recusa de Cristo de ser rei. Judas, Anás, Caifás, o Sinédrio, Herodes, Pilatos, a multidão, Barrabás e Cristo. A morte. Observemos mais de perto o comportamento de Cristo para melhor compreender o significado da sua paixão. Parece que ele tenha querido se expor a todo custo, porque enquanto provocava a ira dos seus inimigos, dizendo a eles sem rodeios as mais escaldantes verdades e tendo dessa forma desencadeado a guerra, não preparou nada para levá-la avante, ou pelo menos para se defender. Com isto, Cristo nos fez ver quão perigoso é na terra dizer a verdade quando, depois de nos termos engajado na batalha, não permanecemos suficientemente armados para sustentá-la e vencê-la. Dizer a verdade, então, é um luxo reservado aos fortes e negado aos fracos. E Cristo, depois de ter se colocado em posição tão perigosa, abandonou-se nas mãos dos seus inimigos, que outra coisa não desejavam para poder assim liquidá-lo. Aparentemente, de duas coisas uma: ou Cristo não conhecia as leis biológicas do nível evolutivo humano, que são de luta para o sobrepujamento recíproco, ou então queria nos dissuadir de dizer a verdade, mostrando-nos com o seu exemplo quão perigoso seja dizê-la em tal ambiente e como, portanto, seja mais aconselhável calar-se ou mentir. O fato é que Cristo desafiou as leis da vida de nosso plano e essas o mataram. Todavia, estas duas hipóteses, a primeira baseada na ignorância e a segunda na falta de senso moral, não se sustentam, porquanto são evidentemente inconciliáveis com a figura do Cristo. Poderia ser apresentada ainda uma terceira hipótese, segundo a qual ele seria movido por uma firme vontade de suicídio. Sem dúvida, vê-se de sua conduta que ele agira em plena consciência e completa liberdade de escolha. Ele conhecia bem a aflição que o esperava, no entanto, nada fez para evitá-la. Perante Pilatos, ele se calou. Acusado, não se defendeu, enquanto anteriormente, com a sua decidida conduta, provocara a sua condenação. Com efeito, entregou-se sem reagir aos soldados que o prenderam, tendo proibido Pedro de defendê-lo. Esses fatos parecem confirmar uma vontade de suicídio, deduzível do fato de ter assumido posições que ele sabia perigosíssimas. Poderíamos dizer que Cristo atirou sobre si mesmo o seu martírio, ou praticamente o tenha procurado, e que tenha sido ele próprio o primeiro a querê-lo. Então, se Cristo o quis, isto significa que aquele martírio tinha para ele uma importância decisiva, a qual o justificava, anulando assim a hipótese do suicídio. Ele não aceitou passivamente, mas sim escolheu aquele caminho. Mas por quê? Não se pode dizer que ele tenha sido um fraco e que disso tenham se aproveitado os fortes e os malvados para fazerem dele uma vítima.
Cristo os desafiou frontalmente, com coragem, desmascarando-os abertamente. E quando foi acusado, não se pode dizer que ele não teria sabido se defender, desde que o quisesse. Ele poderia ter sido rei do seu povo, ou então um libertador político. Tudo parecia conspirar em seu apoio nesse sentido, pois as multidões o seguiam e o aclamavam. Mas ele escolheu, pelo contrário, uma coroa de espinhos, entrelaçada de insultos e de aflição. O que significa tal loucura? Aliás, como podia ser louco um homem que deu provas de tanta sabedoria? Cristo, completamente rebelde à vontade do mundo, constantemente se refere, pelo contrário, à vontade do Pai, submetendo-se a ela com extrema decisão. Deste lado, havia algo a que o Cristo estava vinculado e que o impelia para a cruz. Seria este o impulso que o empurrava naquela direção? Ele não era um inconsciente, ignaro do fim ao qual ia sendo levado. No entanto, não tentava parar. Há na conduta de Cristo algo misterioso, um motivo recôndito, que é diferente daqueles comuns pelos quais são movidos os homens e que devemos descobrir. A primeira coisa que salta aos olhos de um atento observador de Cristo homem é a sua coragem viril, sua revolucionária potência inovadora, sua capacidade de arrastar as massas. Ele se comporta como um rei e, consciente das consequências, desafia os poderosos desse nível, tanto no campo religioso como no político, devendo ser tratado como rei, mesmo sendo isso feito pelo avesso, com uma coroa de espinhos e com os dizeres sobre a cruz: Rei dos Judeus. Até Satanás o trata como rei, oferecendo-lhe um reino, mas Cristo o repele como tentação. Cristo não se deixa levar até a paixão por inércia. Ele não é dominado pelas circunstâncias adversas. Pelo contrário, parece que as conhece e as secunda, como se soubesse que o assalto das forças do mal o leva à realização de seus próprios fins. Cristo obedece ao Pai, mas com isso é como se comandasse, pois obedece a si mesmo, uma vez que sua vontade coincide com a do Pai. Os poderosos da terra que querem matar Cristo ficam assim logrados por um mal-entendido, porque em vez de fazerem seu próprio jogo, acabam por fazer o jogo de seu inimigo, Cristo, que os utiliza então para alcançar seus próprios escopos, totalmente desconhecidos para eles. Temos nisto um exemplo da utilização das forças do mal postas a serviço das forças do bem. Trata-se aqui de um caso cuja negatividade acaba se tornando um instrumento das forças positivas em seu trabalho de reconstrução. Postos então de lado os sujeitos humanos que, como pobres inconscientes, contribuíram para o desenrolar-se das forças convergentes à paixão de Cristo, desconhecidas por eles, não resta como causa de tudo senão a vontade do Pai, da qual Cristo havia feito a sua própria vontade. O Pai não o obriga de modo nenhum. É o próprio Cristo que tem consciência da necessidade de lhe obedecer. É o próprio Cristo que, perante a ordem estabelecida pela lei,
reconhece a absoluta necessidade de seu sacrifício, cumprindo-o com conhecimento de causa. Assim, de um lado, permanece firme um princípio de ordem, e de outro, emerge a necessidade de um sacrifício. Havia, pois, uma conta entre os dois, e Cristo devia pagá-la à justiça do Pai. Era essa justiça, portanto, que exigia tal pagamento, cumprindo ao Cristo efetuá-lo, cônscio de seu dever. Qual era então a dívida que Cristo devia pagar à lei? Seriam, como se diz, os pecados dos homens que Cristo endossava, deixando a eles apenas a tarefa de cometê-los? Mas, se o pagamento de Cristo era efetuado para cumprir um ato de justiça perante a lei, como é possível que tal ato redundasse numa injustiça, pela qual ele teria que pagar com seu próprio sofrimento as culpas dos outros? Assim sendo, o Pai, em razão do seu princípio de justiça, deveria ter exigido o pagamento por parte dos homens, porque as culpas eram deles e não de Cristo. Como, então, ao contrário, exatamente para aplicar o seu princípio de justiça, o Pai exigiria que aquelas culpas fossem pagas por um inocente? Como poderia Deus contradizer-se a tal ponto? Num regime de ordem, nem ao amor é lícito sobrepor-se à justiça para violar aquela ordem. Neste caso, não se trata mais de amor, mas sim de anarquia, de rebelião, de desordem do tipo antissistema. Uma tentativa de salvar Cristo do martírio não vem do Pai, que chega até o ponto de abandoná-lo no momento do martírio, quando ele estava na cruz. Uma tentativa dessas não vem do Pai, o amigo, mas sim de Satanás, o inimigo. E Cristo repele aquela tentativa à guisa de uma tentação. Mas o que significa este fato pelo qual só as forças do mal preocupam-se em salvar Cristo do martírio? Significa que aquela era uma salvação falsa, enquanto a verdadeira consistia na cruz. Então Cristo responde, abre aspas, não queres que eu beba do cálice que o Pai me reservou? Fecha aspas. Assim, Satanás, o inimigo, propunha para Cristo a possibilidade de evitar o martírio que lhe era oferecido pelo Pai, o amigo. Portanto, a salvação de Cristo estava na paixão. Aquela paixão significa um choque entre sistema e antissistema, entre a positividade do sistema, Deus, que quer superar e vencer a negatividade do antissistema, anti-Deus. Mas o choque ocorre em pleno antissistema, ao nível onde a negatividade é forte, pois está bem plantada em sua própria casa. Isto explica a razão pela qual a paixão de Cristo no plano humano, que está situado ao nível de antissistema, foi um massacre bestial. Explica também como, logo depois de ter saído do campo da negatividade do antissistema para ingressar no campo da positividade do sistema, aquela mesma paixão torna-se gloriosa apoteose. A paixão de Cristo é, então, devido a um último assalto do antissistema contra um elemento que lhe foge para reingressar no sistema, constituindo ao mesmo tempo
não só a libertação desse ser em relação ao antissistema, mas também o seu triunfo no sistema. Essa é a razão não só da atroz crucificação, mas também da gloriosa ressurreição. A crucificação representa o método próprio do antissistema, pelo qual o antissistema acirra-se contra todo homem que está pronto para retornar purificado ao seio de Deus. Mas a zona de domínio do antissistema está delimitada, sendo que tão logo Cristo ultrapassa tais limites, aquela negatividade perde todo o poder sobre ele. Neste momento, Cristo volta a ser cidadão do sistema, passando a viver em outro tipo de universo. Eis que a paixão de Cristo nos mostra o maior fenômeno da existência já experimentalmente vivido, que é a superação evolutiva do antissistema, pela qual o ser sai do antissistema para reingressar vitorioso no sistema. O fenômeno é bilateral, pois interessa simultaneamente ao antissistema e ao sistema, uma vez que se realiza ao negativo no antissistema e ao positivo no sistema. Cristo alcançava uma posição de avançadíssimo nível biológico, que todos nós deveremos atingir. Assim, ele pôde nos mostrar a técnica de realização da passagem dos mais altos planos do antissistema para o sistema. Eis que a paixão de Cristo significa o retorno do ser a Deus, depois de ter percorrido todo o ciclo involução-evolução. Com tal perspectiva, como poderia o Cristo recusar-se à paixão, quando sabia que através dela caminhava não para a morte, mas sim para uma vida bem mais esplendorosa? Então Cristo é um elemento de nosso tipo antissistema, mas tão avançado no caminho percorrido por todos nós, que superou o nosso mundo e pôde, assim, reingressar no sistema. Com isso, ele nos mostra aquilo que todos nós, mais cedo ou mais tarde, deveremos fazer. Daí o valor do seu exemplo, porque se trata de um indivíduo que, situado nas nossas mesmas condições, realiza, em posição de perfeito enquadramento dentro da ordem da lei, uma passagem normal do antissistema ao sistema. Isso não é mito, mas sim realidade, daí o seu valor positivo. Provavelmente, Cristo tenha feito parte de uma humanidade muitíssimo evoluída, já bastante próxima do sistema, tendo descido dela à nossa humanidade involuída para se sujeitar a uma prova purificadora feroz, muito além do que poderia comportar a sua demasiadamente elevada humanidade. Talvez a culpa que Cristo tinha de pagar consistisse no fato de que ele tivesse exercido um grande poder nessa outra humanidade, mas em sentido egoísta, sendo essa a razão para ele repelir com terror qualquer soberania de tipo antissistema e usar todas as suas forças em sentido altruísta. Explicam-se assim as humilhações a que ele foi submetido quando de sua paixão, a sua paciência em suportá-las e seu espírito de sacrifício, oferecendo-se como cordeiro expiatório para pagar as culpas dos outros,
o que lhe conferiu a qualificação de redentor. Ora, evidentemente, um indivíduo que se oferece como cordeiro num mundo como o nosso, baseado sobre um princípio de luta, não pode ter outra sorte senão ser liquidado. Num ambiente dominado por uma lei, segundo a qual quem vale é o forte que sabe vencer o mais fraco, não pode ocorrer outra coisa. Cristo, com o seu método da não resistência e do amor para com o próximo, rebela-se contra tal mundo, pretendendo revirá-lo para endireitá-lo em forma de sistema. Então o antissistema reage e emborca o Cristo Rei, crucificando-o como um malfeitor. O povo, pelo contrário, queria um rei terreno, prepotente e dominador, de tipo antissistema. E nada faltava para que isso pudesse se verificar. Tal evento bem poderia ter se realizado no dia do ingresso triunfal de Cristo em Jerusalém, quando ele estava no meio da multidão, pela qual era aclamado. Mas ele se recusou a ser um Messias nacional de tipo político, preferindo ser um Messias universal, de tipo espiritual. O reino que ele queria realizar não era deste mundo. Então o povo, quando se viu desiludido, repeliu Cristo, pouco depois de havê-lo aclamado. Também Satanás oferece a Cristo o seu reino, mas Cristo o rejeita. Temos aqui duas vontades e dois tipos de domínio opostos, estando Cristo no meio da luta entre ambos. De um lado, o antissistema, querendo vencer o sistema, e de outro lado, o sistema, querendo vencer o antissistema. Compreende-se daí o alcance apocalíptico do ato de Cristo. Seu exemplo nos coloca de relance dentro do maior fenômeno do universo, a evolução, para nos ensinar que o verdadeiro escopo da vida não consiste em gozar dos frutos do antissistema, a não ser como um meio para alcançar a sua verdadeira meta, que equivale a fugir daquele antissistema mediante uma contra-revolta para se endireitar no sistema. Cristo quis imprimir um sentido escatológico à fadiga de enfrentar a labuta de nosso caminho evolutivo no tempo, apontando-nos outro e bem mais elevado aspecto da vida, com um significado mais profundo, que consiste na supremacia do espírito sobre a matéria e, portanto, na ressurreição final do ser. De tudo isto, nada foi compreendido pelo mundo de então, que viu em Cristo um rei vencido e, como tal, o desprezou. Cristo, personificando o ideal do sistema, emborcava o modelo do antissistema. Entre os cálculos que o mundo fazia para os seus interesses e o grande discurso que Cristo entabulava com o Pai, não havia ponte de comunicação nem possibilidade de entendimento. De um lado, as paixões humanas, de outro lado, a lei. O jogo é entre estas duas psicologias, demasiado diversas. Cada qual age a seu modo, com sua respectiva forma mental. Neste choque entre antissistema e sistema, vemos os dois métodos, um ao lado do outro, que se mostram mais evidentes no momento da transição do antissistema ao sistema, verificado na hora da paixão de Cristo.
São dois mundos e dois modos de existir que se tocam naquele momento. Astúcia, mentira, prepotência, injustiça, ignorância e ferocidade de um lado, sinceridade retilínea, bondade, justiça, sabedoria e amor de outro lado. Naquela hora da paixão, pôde-se ver como age o cidadão do antissistema e o que o homem é capaz de fazer. Seria possível, porventura, imaginar-se um tratamento mais cruel para um justo? Atraiçoado com um beijo, vendido ao preço de um escravo, tratado como malfeitor, abandonado pelos discípulos, insultado, torturado e morto. Tudo isso por ter pregado bondade e justiça, praticando tão somente o bem. Vê-se nisto a volúpia do antissistema de destruir tudo que é sistema, sobretudo quando o sistema ousa penetrar neste reino. O antissistema acirrou-se contra Cristo com pressa febril, pois sabia que o tempo pelo qual a vítima deveria permanecer prisioneira no campo do antissistema, antes que pudesse lhe escapar para sempre, estava contado. Mas Cristo também sabia disso e permitiu que as forças do mal se desabafassem e cumprissem a sua função purificadora, para que a vontade da lei se realizasse completamente. Tudo é previsto, pré-ordenado e medido. Assim, o antissistema permanece sempre servo do sistema, ficando encarregado de cumprir a função que o sistema lhe faz executar e nada mais. Pobre antissistema, construído de cabeça para baixo, não pode funcionar senão para obter resultados opostos aos que desejaria. E o emborcamento do qual ele nasceu o constrangerá a agir em tal sentido até ser totalmente destruído pelas suas próprias mãos, para a maior glória de Deus. Com o enforcamento de Judas, o antissistema nos faz ver como ele recompensa os seus sequazes. Os métodos do antissistema revelam-se no comportamento do sumo sacerdote Caifás, do sogro Anás, do Sinédrio, de Pilatos, de Herodes, da multidão de saduceus e de fariseus que assistem ao julgamento, etc. Mas, perante este bando de indignos, com quanta evidência o comportamento de Cristo, em cada momento de sua passagem sobre a terra, com sua palavra e ações, dá testemunho dos métodos que caracterizam o sistema. Todavia, o que podiam entender aqueles homens? Assim, Cristo foi tratado como um louco. E quando ele explicou a Pilatos que o seu reino não era deste mundo e que ele tinha vindo para testemunhar a verdade, Pilatos soube apenas distraidamente perguntar a ele o que significava verdade, atitude com a qual induziu Cristo a nem sequer perder tempo em lhe responder. Tão longe estava Pilatos de poder compreender. Cristo tampouco responde a Herodes, que estava ansioso apenas por magias e prodígios. Cristo se mantém sempre acima desta algazarra humana. Não perde tempo em se defender, pois isso não lhe interessa. Seu escopo não é permanecer no antissistema salvando a si mesmo, mas sim testemunhar o sistema para regressar a ele. Sua finalidade é cumprir o seu dever perante o Pai e depois partir.
Quem merecer, que fique então no antissistema. Eis então que a reação de Herodes foi confirmar a acusação imputada a Cristo de pretender ser rei, colocando sobre seus ombros, por escárnio, um manto vermelho de falso rei, e o mandando, assim escarnecido, de volta a Pilatos. E sabemos muito bem com quanta seriedade jurídica e com qual senso de equidade continua este processo. Diante de Caifás chovem os falsos testemunhos, e diante de Pilatos as falsas acusações do povo. Todos desabafam e se divertem, enquanto os julgadores eximem-se de qualquer responsabilidade. As diversas autoridades preocupam-se em defender seus cargos e suas respectivas carreiras. A proposta para o povo escolher a libertação de um preso, direcionada a Barrabás, é uma ignóbil escapatória, assim como a flagelação oferecida para servir de alternativa no lugar da pena de morte. Mas, quando Pilatos percebe que a sua posição e a sua carreira estavam em perigo, pois, absolvendo Cristo, podia parecer que estava protegendo um preso acusado naquele momento de sedição contra César, então, embora já tivesse declarado que não julgava Cristo culpável, abre aspas, não acho culpa alguma neste homem, fecha aspas, evita levar avante a discussão e, eximindo-se de toda a responsabilidade, decide entregá-lo ao povo que desejava a sua morte. O ideal de Cristo era um problema remoto, enquanto o problema próximo, real, consistia na necessidade de evitar o próprio prejuízo. Se Cristo quer se arruinar, que se arruine. Se, pelo contrário, almeja a superação, que então a atinja. Os outros não querem superar coisa alguma, não desejando de modo algum fugir do antissistema. Pilatos quer respeitar a justiça, mas não é tão tolo a ponto de, em nome dessa justiça, sacrificar a sua posição. Perante esta premente preocupação, aquela outra, que consistiria em aplicar os princípios éticos, cumprindo o próprio dever, é postergada. Por isso, a sua conduta se reduz a um contínuo recuo, até o momento de tirar o corpo fora, lavando suas mãos, enquanto se declara inocente. Com isso, Pilatos livra-se da responsabilidade do mal praticado, jogando-a sobre os outros, para poder assim até tranquilizar a sua consciência e salvar as aparências. Tudo isto é lógico, tanto de uma parte como de outra. De um lado, Pilatos, o homem do antissistema, cede, violando os princípios da ética, próprios do sistema, mas salva os seus interesses, próprios do antissistema, que eram para ele a coisa mais importante. Do outro lado, Cristo, o homem do sistema, renuncia a seus interesses, próprios do antissistema, mas salva os princípios, próprios do sistema, que eram para ele a coisa mais importante. Pode parecer que os dois tenham feito duas coisas opostas, mas isso se deve apenas às suas opostas posições de antissistema e sistema,
pois na realidade eles obedeceram por caminhos opostos à mesma exigência de descartar tudo quanto fosse discrepante de seus respectivos escopos. Existe, no entanto, uma diferença entre os dois casos. Enquanto, na eminência de reingressar no sistema, tal ideal apresentava-se a Cristo como uma realização em curto prazo, esse mesmo ideal, encarado do antissistema, aparecia a Pilatos e seus companheiros como um sonho de muita remota e duvidosa realização. Daí a diversa conduta dos dois tipos. Eles não podiam dialogar. Cristo dizia que o seu reino não era deste mundo e que ele havia nascido para testemunhar a verdade. Mas, para Pilatos, a verdade era apenas um problema de disquisições acadêmicas, de sofismas, de bizantismos, que não levam a nada. Como poderia ele entender Cristo? Nem mesmo sobre o conceito de justiça podia haver entendimento comum entre os dois. Para Pilatos, a justiça era um fato limitado dentro das dimensões humanas, correspondendo a uma formulação positiva, como algo inflexível, semelhante à forma mental dos romanos, para quem a justiça era uma regulamentação codificada em leis específicas, com efeitos concretos e de realização imediata. A justiça de Cristo, para Pilatos, era um ideal longínquo, uma coisa vaga e incontrolável, constituindo um princípio abstraído da realidade da vida, no qual, portanto, não se pode confiar. Para Cristo, que conhecia a lei de Deus, sua justiça era uma realidade em ação, próxima ao sistema, constituindo um princípio que ele via funcionar, no qual, portanto, é possível e útil confiar. Mas não podiam pensar assim os outros, que, situados no antissistema, estavam, pelo contrário, longe do sistema. Compreende-se Pilatos quando se leva em conta o fato de que ele tinha de resolver o problema imediato deste mundo, perante o povo hebreu e perante a Roma do imperador Tibério, a quem devia prestar contas, enquanto Cristo vivia com a mente fixada em problemas remotos de outro mundo, perante o Pai e a lei de Deus. O próprio conceito de autoridade diverge nos dois casos. Para Pilatos e para o mundo, a autoridade é o Estado, o chefe, constituindo o grupo que detém a força, faz as leis e impõe a ordem social. Para Cristo, esta é uma autoridade secundária, enquanto a verdadeira, que comanda realmente, é a autoridade da lei de Deus, à qual todos estão igualmente sujeitos e pela qual aquela autoridade humana é utilizada como instrumento. Quando Pilatos diz a Cristo, abre aspas, não sabes que eu tenho o poder de te libertar ou de te crucificar? Fecha aspas. Cristo lhe responde, abre aspas, não teríeis nenhum poder sobre mim se não vos fosse dado pelo alto. Fecha aspas. Está aqui claramente definida a posição subordinada do poder humano perante o poder de Deus. Para compreender a paixão de Cristo, é necessário enxergar este jogo escondido, que está no fundo do fenômeno, cuja realização
devido à sua proximidade do sistema, deve ser entendida em função da lei do Pai e não em função das leis humanas, pois essas, pelo contrário, estão ligadas ao antissistema. Essa posição de expectativa para regressar ao sistema é claramente expressa pelas palavras de São Francisco, abre aspas, "Tão grande é o bem que me espera, que cada pena me causa deleite", fecha aspas. Temos sempre o mesmo processo de inversão. Primeiro, o emborcamento do sistema em antissistema, ocorrido com a queda, e agora, com a subida, o endireitamento do antissistema em sistema. No momento da paixão de Cristo, quando o antissistema parece alcançar seu máximo grau, ele de fato perde, porque sua vítima está prestes a lhe fugir, enquanto simultaneamente o sistema, quando parece perder, paralisado por aquela destruição, na verdade vence, porque em pouco tempo a vítima estará para sempre fora do antissistema, regressando ao Pai. Na sua ordem, a lei deixa as forças do mal esgotarem todo o impulso da sua potência, até o ponto em que Cristo grita: Eli, Eli, lema sabachthani. Ó Deus, por que me abandonaste? Mas aquela potência não vai além disso e se esgota. No momento em que atinge o ápice do seu triunfo, o antissistema perde toda a sua força, porque ocorre a saída do indivíduo, que se destaca dele automaticamente. Mas o sistema o espera. O antissistema, à sua maneira, já teve a sua vitória, vencendo de modo negativo, porque destruiu tudo. No entanto, destruiu apenas o que lhe pertencia e estava em seu poder, a parte material, pois é apenas a isso que se limita todo o seu reino. Neste ponto, o antissistema termina, não chegando mais além. Perpetrada a sua execrável façanha, ele deve parar, não podendo dar nenhum passo adiante. Uma vez superada a paixão, Cristo está fora do antissistema, encontrando-se já no sistema, onde as forças do mal não podem chegar, porque são expulsas de volta para seu próprio reino. Então não lhes resta outra coisa a fazer senão dilapidarem-se reciprocamente pelo triste domínio de sua miséria. Anteriormente, referimo-nos brevemente ao ingresso triunfal de Cristo em Jerusalém e ao desejo do povo de ter um rei terreno. Para que não interrompêssemos o fio do raciocínio, adiamos para o fim deste capítulo a descrição da cena, que nos dispomos a relatar aqui. Vale a pena observá-la com atenção, porque ela esculpe com vivacidade a figura do Cristo, pondo em evidência a natureza íntima da sua missão. Embora Cristo tivesse advertido o povo a não interpretar o reino de Deus no sentido de potência terrena, exortando-o a abandonar seus sonhos de glória humana para conquistar, pelo contrário, os tesouros imperecíveis do Espírito, Jerusalém almejava um Messias poderoso na terra, voltado para triunfos políticos, rico de meios e de honrarias, vencedor dos inimigos do povo de Israel. Por isso, o triunfo de Cristo, no dia de seu ingresso em Jerusalém,
baseou-se sobre um mal-entendido. Observemos a cena. Aquela chegada foi extraordinária. A multidão saía de Jerusalém ao encontro do novo triunfador, enquanto juntavam-se a ela os peregrinos que para lá se dirigiam. Um indescritível entusiasmo arrastava a todos. O ingresso foi memorável. Durante horas, as ondas desse imenso mar formado pela multidão agitaram-se e se abriram, dando passagem à modesta cavalgadura, até o aclamado chegar aos pés da imensa escadaria do Cédron, que subia até o templo. Descendo então de sua montaria, pressionado por todos os lados, Cristo subiu até atingir o alto da escadaria. Dos declives e das oliveiras do Vale Cédron, dos terraços das casas e dos beirais das portas, de cima das árvores e de cada saliência do terreno que permitisse uma vista mais livre, toda uma imensa multidão aclamante fitou aquela figura, que havia parado e olhava em seu redor. Então a multidão, que gritava: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, emudeceu. Em silêncio, todos esperavam um gesto ou uma palavra. Jamais houve um instante tão decisivo na história do messianismo. Aquele gesto ou aquela palavra poderiam ter desencadeado o povo a expulsar os poucos romanos do presídio e a proclamar o reino de Israel. Jesus olhou em volta e, no meio daquela imensa multidão, sentiu-se só. Era o ocaso. Enrolou-se no seu manto e foi-se embora. Sobre quantos ali ficaram, desceu uma densa sombra de desilusão. Desse momento em diante, inicia-se contra o falido Messias uma surda rebelião, cuja explosão será assistida na manifestação de furor do povo perante o tribunal de Pilatos, que, conforme relata Marcos em seu Evangelho, expressou-se assim: O que desejais, pois, que eu faça daquele que vós chamais Rei dos Judeus? E eles gritaram com insistência: Crucifica-o! Pilatos replicou-lhes: Qual é o mal que ele fez? E eles responderam, gritando mais forte ainda: Crucifica-o! Cristo quis permanecer fiel à sua ideia, razão pela qual repeliu, à guisa de uma tentação, a oferta de seu povo. Assim, ele foi verdadeiramente rei, mas de valores espirituais, eternos, ao contrário dos tantos reis da terra, erguidos sobre sangrentas vitórias e vacilantes poderes. Portanto, ele não teme o decorrer do tempo e continua reinando. Porém, seria possível levantar-se a seguinte objeção: se a sua doutrina era válida perante o mundo de então, que estava bem longe de ser espiritualmente elevado e socialmente justo, essa mesma doutrina não é mais totalmente aplicável hoje, devido às diferentes condições sociais, segundo as quais os atuais problemas da coletividade são colocados diversamente, de modo que assim Cristo não teria exposto verdades eternas, porquanto o seu próprio reino espiritual teria se revelado efêmero, como todos os reinos da terra, aos quais ele renunciara.
Ora, esta objeção cai por terra se refletirmos que a ideia de Cristo permanece sempre válida como impulso da vida no sentido de superação do passado em direção a formas de existência mais evoluídas. Este fenômeno não é um fato circunscrito a um povo e a um dado tempo, mas sim uma realidade biológica que, independentemente de estar colocada em níveis evolutivos diversos, conforme o grau alcançado, repete-se em todo o tempo e lugar, seguindo o mesmo princípio da superação evolutiva, que é fundamental no caminho ascensional da vida. É neste sentido que Cristo permanece, tanto hoje como sempre, válido e atual, mesmo em relação às novas posições alcançadas neste momento, ensinando-nos com igual eficácia como superar a dor. Cristo nos ensina a conquista dos valores espirituais, e não se pode dizer que isso não pertença ao processo evolutivo de qualquer tempo, pois é exatamente neste mesmo sentido que se dirige a evolução. Trata-se de princípios que, apesar de se desenvolverem em diferentes graus, permanecem verdadeiros em todos os níveis. Há uma constante tendência à superação, à espiritualização e ao amor recíproco, que facilita a convivência social e o progresso em direção ao estado de coletividade organizada. Eis que, assim como as leis da vida, a doutrina de Cristo e seu reino, naquela parte que supera a mutável contingência do momento, permanecem sempre atuais. Final do capítulo 5.